Amigos da TV Serra Farroupilha, quero saudá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, telejornalismo local aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Aqui nos encontramos para tratar dos assuntos do momento, do cotidiano de Farroupilha, sempre a pauta da nossa cidade. Vocês que nos acompanham, então, pelos canais da NET, ainda tem a oportunidade de nos acompanharem também pelo Facebook, TV Serra Farroupilha, a nossa página, o nosso canal no YouTube e também tem o nosso site, www.tvserra.tv, são os meios que você pode estar em contato conosco. Recebo hoje aqui nos estúdios para o nosso bate-papo, a nossa entrevista do dia com o vice-prefeito municipal Jonas Tomazini, é o nosso convidado. E claro que a pauta, o foco da nossa pauta é a vacinação contra a Covid-19 aqui em Farroupilha, até porque o município de Farroupilha está muito prestes a atingir metade da sua população imunizada com a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. Já ultrapassamos a marca de 46% da população do nosso município que recebeu pelo menos a primeira dose e desse contingente também a dose única, no caso da própria Pfizer também. E a vacinação já caiu abaixo dos 40 anos, encerrou o domingo com os 38 anos de idade recebendo a dose da vacina ou as doses das vacinas contra a Covid-19. Por isso, nosso convidado é o vice-prefeito, o Jonas Tomazini, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Serra. Jonas, mais uma vez uma alegria, um prazer te receber aqui para falarmos sobre esse bonito desempenho que o município de Farroupilha tem na aplicação das vacinas que recebe contra a Covid-19. Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Leandro. É um prazer novamente estar aqui nos estúdios da TV Serra. E você sabe que o assunto vacinação sempre foi algo desde o princípio, desde o começo do nosso governo. O prefeito Feltrin e eu tivemos toda a atenção nesse assunto, porque nós sempre soubemos que vacinação era a solução para vencermos a pandemia. Então ela está presente nas nossas reuniões diárias, é o primeiro assunto que nós tratamos todas as manhãs, provavelmente é o último assunto que a gente trata também ao fim de todos os dias. Sempre buscando... E é um assunto que perpassa o dia. Todo dia, isso aí. E nós sempre buscamos acelerar a vacinação. É claro que nós temos um componente que a disponibilização das vacinas não está na mão do governo municipal. Sabemos que é disponibilizado pelo governo federal, que depois repassa para o estado e que faz a divisão entre as regiões das coordenadorias regionais da saúde, que dividem entre os municípios. Mas o que está na nossa mão, a nossa parte de gestão, para fazer a vacinação, para colocar a vacinação de uma forma acolhedora, para garantir que quando nós anunciamos um determinado público-alvo que tenha vacina para todo aquele público-alvo, tentar espalhar o atendimento durante o dia para que as pessoas não enfrentem muito tempo de fila, disponibilizar a vacina em outros locais para quem não consegue no dia fazer. Todas essas estratégias que aí sim é do governo municipal, nós estamos fazendo para ser o mais fácil possível para toda a população. Nós vimos, por exemplo, cidades próximas, Leandro, que a população tem que agendar por um telefone, outros têm que imprimir um formulário. Farroupilha é completamente desburocratizado. Se a gente anuncia, como foi o caso deste domingo, 1982, todos os nascidos em 1982 ou antes tiveram a oportunidade de ser vacinado nesse domingo, inclusive eu, né, Leandro? Com certeza. Estou na classe 82 e tive a oportunidade nesse domingo, então, receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O vice-prefeito está vacinado com a primeira dose, eu estou vacinado com a segunda dose da vacina também, ou seja, não é por isso que a gente está aqui
desleixando os nossos cuidados, eles seguem muito intensos também ainda, porque o que a gente tem dito, a vacina não livra a pessoa de ser infectada com o vírus. Se ocorrer uma infecção, a tendência é que seja de uma forma mais suave, mais leve. Então tem que ter muito cuidado também. Mas é importante, né, Jonas, porque a gente chega praticamente a quase, não é um número exato ainda, mas estamos beirando metade da população de Farroupilha já imunizada com a primeira dose ou dose única, né? Eu vou colocar então, Leandro, as informações, inclusive atualizadas dessa segunda-feira. Do final da manhã da segunda-feira. Do final da manhã da segunda-feira, em que nós temos então 31.934 farroupilhenses que receberam a primeira dose da vacina. Então, nesse caso, pode ter sido Coronavac, pode ter sido AstraZeneca ou pode ter sido a Pfizer, que são as vacinas com duas doses no seu esquema vacinal. Nós temos 9.781 pessoas que já receberam a segunda dose e completaram o seu esquema vacinal e também 1.833 pessoas que receberam a vacina de dose única, que nesse momento é a vacina da Janssen, né, do grupo farmacêutico Johnson & Johnson, que já estão com o seu esquema vacinal também finalizado. Então aqui arredondando, Leandro, nós podemos falar de em torno de 34 mil pessoas já com pelo menos uma dose, e nós podemos falar de em torno de 12 mil pessoas já com esquema vacinal completo. Como você disse, a primeira dose ela já atenua bastante eventuais complicações. Nós não estamos livres de uma contaminação e não estamos livres de termos sintomas, mas ela não deixa, na maior parte das vezes, evoluir para um quadro grave da doença. Nós temos que continuar mantendo os cuidados. A gente sabe que mesmo depois da primeira dose, no meu caso, que foi nesse último domingo, ela vai levar ali em torno de 14 dias para poder ter um quadro de imunização e atingir um percentual de cobertura vacinal. Então é importante que a gente continue tendo esses cuidados. Vai faltar a segunda dose, e aí a gente sabe que tem ainda a variante Delta, a variante P1, vários nomes aí, né, Leandro? E as vacinas ainda foram feitas antes dessas variantes, então os cuidados terão que permanecer, mas sim, o prefeito Feltrin e eu estamos felizes por estarmos avançando. Farroupilha sempre foi um destaque no estado no percentual de eficiência da aplicação das vacinas, e nós continuamos sempre com percentuais acima de 90%, 94%, 95%. Às vezes chega a carga de vacina, então por 2, 3 dias fica ali 91%, 92%, depois a gente já alcança de novo 96%, 97% de eficiência da vacinação. Sendo que essas outras doses, né, elas estão nas unidades básicas de saúde, para justamente, talvez seja um questionamento teu, né, para as pessoas que não conseguiram fazer no seu dia anunciado, também possam fazer nos nossos postos de saúde. Perfeito. O Jonas talvez tinha o seu dia anunciado para fazer no domingo, dia 11 de julho, mas daqui a pouco ele não foi naquele dia. O que acontece com o cidadão que tinha o dia anunciado, a sua faixa etária reservada para um dia, e ele acabou não aplicando naquele dia? Ele tem que procurar as UBSs, é isso? Isso, Leandro. Ele tem duas alternativas. Se no dia seguinte já tiver de novo mais um ano anunciado, vamos imaginar, quando nós tivermos 1983, que é a próxima etapa, ele poderia então ir no dia, lá se vai ter no salão, se vai ser na UX, dependendo da situação e o local que for definido, ele pode ir, porque sempre a gente fala, por exemplo, no domingo, foi 1982 ou antes. Todos os grupos contemplados anteriormente poderiam ter ido também no domingo se vacinar. Caso não tenha vacinação, como é o caso desta segunda-feira e dessa terça-feira, que só tem segunda dose, ele pode ir a qualquer unidade básica de saúde para fazer também a sua vacina contra a Covid-19. Ou seja, Leandro, nós estamos tendo estruturas e equipes atendendo nos locais específicos que a gente tem se utilizado, né, Leandro? Podemos citar da UX Farroupilha, do Salão da Comunidade Luterana, nós temos do Salão da Comunidade São João Batista, no bairro 1º de Maio, do Salão da Igreja São Vicente Mártir, no bairro Nova Vicenza. Conforme vai tendo a disponibilidade dos locais, nós vamos colocando também a vacinação. E assim, Leandro, então se ele não esteve no dia, pode procurar a unidade básica de saúde ou a próxima etapa de primeira dose
quando assim for ofertado. Claro. Então fica bem claro, quando nós tivermos uma próxima etapa, o cidadão, a gente sempre divulga, né? Ano tal ou antes daquele ano. Então qualquer pessoa que não tenha se imunizado ainda, se vacinado, pode procurar o local de vacinação. E também, né? Leandro, além de idade, por exemplo, se for um profissional de saúde que não foi vacinado... Grupos prioritários. Todos os grupos prioritários, alguém com comorbidade, com deficiência permanente. Eu não vou entrar em todos os casos, mas Sim. todos os grupos que já foram contemplados podem também se vacinar a qualquer momento. Por isso que às vezes a gente sempre tem que pensar em uma quantidade de vacinas que esteja rodando também nos postos para poder atender esse público. Então por isso que nunca vai ser... Por isso que a eficiência eventualmente não bate lá em 100%, Não né? tem como, Não porque tem tu como. vai ter que ter essas vacinas disponíveis sempre aí nos postos, então ela nunca vai ser de 100%. O nosso objetivo, claro, é se aproximar o maior número possível de 100%, mas ela nunca vai ser 100%, porque a gente vai ter uma quantidade de imunizantes que vão estar à disposição, que vão estar à disposição da população. Um pouco diferente, Leandro, para quem da segunda dose. Como é que funciona a questão da segunda dose? Ela tem que ser aplicada no dia em que tem o agendamento, ou seja, na UX, ou no Centro Comunitário Luterano, ou outro local? É verdade, Leandro. E a segunda dose ela vai começar a ser um pouquinho mais complicada as regras, porque até agora, na verdade, a gente só teve segunda dose de 2 vacinas, que é o caso da Coronavac, que ela é 28 dias, então é curto, né? Faz dali menos de um mês, você já está fazendo a segunda dose. Mas a Coronavac ela ficou um bom tempo sem ter remessas. Então, praticamente, quem fez Coronavac já fez a segunda dose. Sim. Com exceção de 2 pequenos lotes que vieram nesses últimos 10 dias, que vai ser provavelmente agora no fim do mês de julho. A AstraZeneca, que é a vacina que tem um período maior para aplicação de segunda dose, são 12 semanas, 84 dias, essa nós estamos tendo rotineiramente mutirões de segunda dose. Nesta segunda-feira teremos na terça-feira também. Aí nós queremos pedir para que olhem as suas carteirinhas de vacinação para ver a data que está lá. Vale, nesse caso, Leandro, AstraZeneca ou Fiocruz, que é o laboratório no Brasil que está produzindo a vacina. Então, nesses 2 casos, sempre que tiver uma data, procura se informar através da TV Serra, os canais oficiais do município, para que tenha então a informação do dia e o seu local de vacinação. Porque, Leandro, daqui a pouquinho, quando nós começarmos a ter segunda dose, por exemplo, da Pfizer também, tá? Vai ter que prestar atenção, porque eu não vou ter 2 vacinas ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então nós vamos ter que chamar quem fez segunda dose de AstraZeneca, tal local em tal dia. Quem fez segunda dose de Pfizer, tal local em tal dia. Porque nós vamos ter que dar uma sequência. Olha, de tal hora até hora vai ser AstraZeneca, depois vai ser Pfizer. Então, a partir de agora pode ser que tenha públicos que vão se dividir. Vou dar um exemplo. No último sábado, a vacinação iniciou lá no campus da UX Farroupilha com a vacina da Janssen, de dose única. E em determinado momento do dia, aquelas vacinas terminaram e aí nós passamos a aplicar então um lote de Coronavac. Ou seja, quem se vacinou no dia 10 de julho poderá ter se vacinado, vai ter pessoas que se vacinaram no mesmo dia, com diferença de 5 minutos, com vacinas diferentes, né? Um que não vai precisar voltar e outros que outro que vai precisar voltar em 28 dias. E poderia ter também a AstraZeneca, que daí o mesmo, ou seja, 3 pessoas, um não precisa voltar, um precisa voltar em 28 dias, então ele vai ter um local, e outro que precisa voltar em 12 semanas, talvez em outro local, em outro momento. Então, a partir de agora, vai para a particularidade da carteirinha. Cada um vai ter que prestar atenção lá. Jonas, o município está contingenciando, quando recebe lotes de vacinas, ele já contingencia, segura para a segunda dose, ou tudo que recebe vai sendo aplicado? Nós temos, Leandro, a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite. É uma comissão onde nós temos a Secretaria Estadual da Saúde e os secretários municipais de saúde. Lá, eles definem a destinação das vacinas. No caso da AstraZeneca, por exemplo, tem vindo lotes que estão servindo para aplicação de segunda dose. E são lotes grandes. Por exemplo, entre esta segunda e terça-feira, são mais de 1.500 pessoas que receberão segunda dose. Então, nesses casos, e como já é uma vacina específica, que é a AstraZeneca, ou seja, não dá para fazer Pfizer naquele que fez a primeira dose de AstraZeneca, claro,
tem que ser guardadas essas doses. Então, nós sim, através da CIB, que é a orientação do Estado, eles falam normalmente assim, agora nós estamos na 30ª remessa, e aqui vai ter tantas vacinas que vocês devem guardar para a segunda dose da 15ª remessa, por exemplo. Sim. Então, isso a gente já sabe que é para vacinar aquelas pessoas que foram vacinadas lá em torno de 3 meses atrás. Claro. Acho que é importante colocarmos também, porque a gente vê que isso tem ocorrido pelo Brasil, no Estado, e eu queria te perguntar se o município tem conhecimento aqui em Farroupilha, que tem pessoas que têm preferência, eu quero fazer a vacina tal, eu não quero a Coronavac, eu não quero a Pfizer, eu não quero a Janssen, eu não quero a AstraZeneca, enfim, as pessoas acabam, pela carga de informação que chega em cima, tendo preferência por algum tipo de vacina. A administração municipal tem batido muito de que vacina boa, enfim, é a que a gente tem acesso, a que está disponível também. Tem tido casos de pessoas que chegam no local para fazer a vacina e, sabendo da vacina que está sendo aplicada, acabam depois recuando e não efetuando a imunização? Tivemos informação de casos isolados com relação a isso, Leandro, e nós lamentamos que seja assim. É claro que a vacina contra o Covid-19 ela não é uma vacina obrigatória, né? Então, claro que existe toda uma campanha de conscientização e a gente chama as pessoas para que quando chegar a sua data, para quando chegar o seu grupo, possam buscar a vacinação. Nós entendemos que isso é muito importante e até os nossos canais, através das nossas redes sociais, a gente tem trabalhado muito isso, que vacina boa é a que tem, vacina boa é a aplicada. Então, isso não escolha a vacina porque o vírus pode escolher você. Esse é um outro termo importante, né? Enquanto você espera daqui a pouco 7 dias para escolher uma vacina, 10 dias para escolher a vacina que você quer, o vírus pode acabar te escolhendo. Então, a nossa sugestão é que sempre procure os postos de vacinação. As vacinas são seguras, elas são, claro, diferentes, algumas de uma dose, algumas de 2, algumas trabalham com um tipo, vírus inativo, outra é com RNA mensageiro, outra é com uma proteína S, enfim. Sim. Nós poderíamos entrar aqui numa discussão bastante técnica, que não é o meu caso, embora a gente tenha que aprender para poder tomar as decisões, mas assim, do que tiver disponível, faça a vacina. O importante é buscar a imunização da população para que nós possamos, se não vencer, pelo menos amenizar muito a situação da pandemia que está nos assolando aí há já quase 1 ano e meio. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o vice-prefeito do nosso município e na pauta, entre os assuntos também, a vacinação contra a gripe. Atenção, vacinação contra a gripe desde esta segunda-feira, aberta gratuitamente nas UBSs, nas Unidades Básicas de Saúde, para todos os farroupilhenses com 50 ou mais anos de idade. Em seguida a gente trata desta temática. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias. WhatsApp
99699-9118. Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta. WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina. WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, o telejornalismo local, enfim, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta e na nossa programação. Hoje é nosso convidado, o vice-prefeito do município, Jonas Tomazini, do MDB, que está com a gente aqui nos estúdios. Claro que o programa é bastante focado na questão da vacinação contra a Covid-19 e que bom, porque Farroupilha está avançando muito, estamos chegando quase à metade da população
população do nosso município com a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. E também já mais de 12 mil farroupilhenses com o esquema vacinal completo. O que é o esquema vacinal completo? São aquelas pessoas que fizeram a primeira e a segunda dose, ou, no caso, aquelas pessoas que foram imunizadas com a vacina da Johnson & Johnson, que é a Janssen, que é dose única, então fecha o esquema vacinal. Mas um outro assunto importante, vice-prefeito, também a partir desta segunda-feira, e nós precisamos atentar para isso, é a questão da vacinação contra a gripe. A chamada tetravalente da gripal, nesse sentido, ela está disponível nas UBSs, nos postos de saúde aqui do município, e agora reduziu, depois de contemplar aquele grupo prioritário, reduziu a faixa etária também para esse caso, né, Jonas? Acho que primeiro, Leandro, é importante então nós colocarmos que também o prefeito Feltrin e eu temos uma preocupação com relação ao H1N1, à questão da influenza, a gripe que a gente já é conhecido. E muitas vezes a gente não trata esse assunto com a devida atenção, porque a gripe pode sim levar para um quadro grave também, a gripe pode sim matar pessoas que já tenham outras doenças associadas, então é muito importante que nós possamos também buscar a imunização da nossa população contra, então, o vírus da influenza, contra a gripe. Num primeiro momento, Leandro, a campanha nacional e que foi replicada aqui no município, ela tinha, então, como público-alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, indígenas, idosos, pessoas com deficiência, caminhoneiros de transporte coletivo, forças de segurança e salvamento. Primeiro, se você me permite, eu quero dizer, inclusive, que nós não conseguimos atingir em todos esses grupos o percentual que nós gostaríamos. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Gestantes, a gente está por enquanto com 51%, tá? Puérperas, 48,5%, né? Profissionais da saúde, 53%. Então é uma cobertura vacinal ainda reduzida e que nós estamos sempre reforçando para aumentar esse grupo, que nós possamos aumentar esses percentuais. Claro que nós temos que dizer que aqui, em muitos momentos, Leandro, nós tivemos um conflito com a vacina do Covid. Por que eu quero dizer isso? Porque as pessoas que estavam muito próximas de ter um grupo contemplado, por exemplo, para fazer a vacina da gripe, mas sabia que estava chegando a da Covid, não fizeram da gripe, porque senão depois ia ter que esperar 14 dias para fazer a da gripe. Depois eles ficaram com receio de fazer em função da segunda dose. Então, o ano de 2021 não é um ano... É um atípico, é um normal, ano atípico. É um ano atípico. O que a gente quer pedir é, sim, tem que respeitar 14 dias entre essa vacina e outras. Isso é um fato. Mas dentro desse período, se você puder fazer a vacina da gripe, principalmente se estiver nos grupos prioritários, faça, porque é importante. E os grupos prioritários não estão aqui por nada. Eles foram definidos pelo Ministério da Saúde por serem grupos mais vulneráveis a essa doença também. Então é importante que façam essa imunização. Mas, considerando que nós tínhamos aí ainda um grande estoque de vacinas que ainda não foi utilizado nesses grupos prioritários, e a vacina da gripe, diferente da vacina do Covid, é uma vacina mais disponível, né? Nós, então, a administração municipal, fizemos a abertura para a população em geral. Na verdade, a nossa intenção é abrir para toda a população, se possível, e se tivermos doses. Só que nesse ano, e aí 2021 não é um ano normal, é um ano atípico, Leandro, nós tivemos que escalonar a idade, porque as vacinas da gripe estão nos postos de saúde, das 8 às 11 da manhã e das 13 às 16h30 em todos os nossos postos. Nós temos no Belvedere apenas, que é de segunda a quarta-feira, na Vila Esperança na quinta e no Burati na sexta-feira. Nas outras unidades básicas, de segunda a sexta, das 8 às 11, das 13 às 16h30. Só que, Leandro, se nós abríssemos para todos, possivelmente teríamos uma busca grande nas unidades, podendo gerar aglomeração, que não é o que nós queremos agora, né? As unidades básicas de saúde não têm uma capacidade muito grande de abrigar as pessoas dentro da própria unidade
então talvez ia ficar gente de fora, pode ser que fique no frio, na chuva. Então nós estamos escalonando. Desde essa segunda-feira, então estamos iniciando para a população em geral acima de 50 anos. Porque, Leandro, acima de 60 já estava contemplada na etapa prioritária. Então essa semana possivelmente nós façamos acima de 50. Vamos avaliar qual foi a procura, quantas pessoas foram nas unidades básicas e de acordo com esses dados nós poderemos na semana seguinte, quem sabe reduzir mais um pouco a idade. Vamos vir para 45, para 40 anos, tudo isso vai ser alvo de estudo também. Claro, se nós pegarmos 40 anos agora, provavelmente a pessoa não vai poder fazer porque não faz 15 dias que fez a da Covid. Nós estamos aí em 40, 39, 38 anos, né? Então isso também vai acabar impactando um pouquinho. Mas a nossa intenção é ir baixando a régua para que nós possamos também imunizar boa parte da população também da vacina contra H1N1. O município tem um bom quantitativo de doses nos postos? Chegou a ter, Leandro, em torno aí de 5 a 6 mil doses disponíveis. Claro, se nós tivéssemos próximos de 90% a 95% desses grupos prioritários, não teria tanta vacina. Sim. Mas claro, como a gente já deu oportunidade e muitos aqui não procuraram, nós estamos também oferecendo essas doses para as outras pessoas. Eu quero só colocar, Leandro, eu te falei que a vacina da gripe é uma vacina mais disponível, né? E se tem alguém que por acaso não está nos grupos contemplados e quer buscar a sua imunização, ela é uma vacina também oferecida na rede privada. Particular, né? sim. Então, quem tem condições... Farmácias, planos de saúde... também pode buscar essa imunização. Entendo que é importante fazer isso, até porque nós não temos a expectativa de conseguir atender todo o público em geral do município, porque não é o que o Ministério da Saúde vai disponibilizar de vacinas. Então, se você tiver a condição também de daqui a pouquinho buscar, pode fazer isso, porque acho que é importante estar imunizado para a gripe também. Claro, então em todos os postos de saúde tem diferença, tem um agendamento diferenciado, enfim, funcionamento diferenciado na UBS do Belvedere, do Rio Burati e também da Vila Esperança. Isso né? mesmo. Né? Nos demais de segunda a sexta-feira, né? É verdade, Leandro, e é muito importante, eu colocava antes que ela pode evoluir para quadros graves também, e daí vamos lá. Como a gente ainda tem um hospital, por exemplo, com um nível alto, baixou, mas ainda com um nível médio alto né? de internação por Covid, nós não queremos alguém internado também por gripe, né? Porque vai acabar impactando em não ter a vaga para o do Covid, enfim. Então acho que... Ou outras patologias também. Ou outras patologias. É o momento de juntar esforços e vencermos essa etapa que estamos vivendo. Claro, sabemos que a nossa gripe, no nosso inverno, né, Leandro, ela acaba se potencializando, então é ainda mais importante que nós possamos buscar essa imunização. Jonas, me permita um outro assunto, fechando essa questão de vacinação, mas um outro assunto que também tem estado na pauta da programação da TV Serra, com relação a uma reivindicação dos servidores municipais, do SISMUF, solicitando de que a administração municipal conceda a reposição salarial ocasionada pela perda, a chamada reposição salarial da inflação. Como é que está o assunto? Como é que o prefeito e o vice-prefeito vêm conduzindo esse pleito do SISMUF? Só, Leandro, para fechar a questão das vacinas, e daí nós já entramos nisso, eu só quero fazer, em nome da nossa enfermeira Paulina, né, o prefeito Feltrin e eu queremos fazer um agradecimento por estar conduzindo todo esse processo. Nesse ano a gente teve todas as vacinas, aí teve mais uma campanha, está tendo agora uma campanha grande contra a gripe. Teve febre amarela COVID, também. Tivemos febre amarela. Então eu não consigo citar o nome de todos os nossos profissionais da saúde aqui, que estão sendo essenciais, trabalhando no sábado, no domingo. Então eu quero, em nome da Paulina, que é o nosso braço direito e a líder das vacinações, poder fazer esse agradecimento, então, a todos pelo trabalho que eles têm realizado. Com relação a esse assunto que você coloca, Leandro, nós estamos desde o ano de 2020, maio, se eu não me engano, 2020, nós, que eu digo municípios e estados, né, em vigência da Lei Complementar Federal, o número 173. Ela determina algumas restrições para os estados e municípios até o dia 31 de dezembro de 2021. O governo federal alcançou recursos
para estados e municípios para fazer o combate à pandemia, alcançou recursos para fazer o equilíbrio ou a compensação financeira da diminuição da arrecadação de tributos em função da pandemia, mas de outra ponta ele solicitou que os municípios tivessem algumas medidas, uma delas era estancar o gasto de crescimento com o pessoal e também, então, acabou proibindo, de certa forma, o repasse de reajuste, correção, aumento, readequação, ou seja, vários termos com relação a que pode ocasionar um aumento para os servidores. Esse é um assunto muito mais jurídico, técnico-jurídico do que político, tá? As informações que a gente tem através da Procuradoria-Geral do município e também das associações, tem lá a assessoria jurídica da FAMURS, a assessoria jurídica da AMESNE, foram muito taxativas, dizendo que não há possibilidade de correção, reajuste e readequação no ano de 2021. Isso já ficou muito claro, Leandro? A não ser que tenha uma mudança de entendimento jurídico, não há essa possibilidade. Por isso que nós não discutimos nunca se é 0,5% ou se é 5%, porque, na verdade, não tem possibilidade, neste momento, de discutir percentuais. Então, nós respeitamos muito a classe dos servidores, respeitamos também o nosso sindicato, o SISMUF, respeitamos todos os envolvidos, mas nós temos que colocar que nesse momento há uma impossibilidade jurídica da concessão desse reajuste e da discussão desse assunto aqui no município, que não é só em Farroupilha, é nos 5.500 municípios brasileiros que estão com essas práticas vedadas nesse momento. Não é uma vontade da administração não repassar, é uma questão legal, jurídica. Isso, uma questão jurídica que foi repassada para nós tanto pelo nosso procurador, o doutor Valdecir Fontanella, como também pelas assessorias então da AMESNE e da FAMURS, que reforçam que essa nossa decisão. Então isso tudo está acima da questão de decisão do prefeito, acima da questão da decisão do vice-prefeito em conceder ou não essa correção para o ano de 2021. Nós entendemos que esse momento também vai passar, a lei complementar ela termina agora em 31 de dezembro e em 2022 nós teremos condições de retomar esse assunto. Um outro assunto, vice-prefeito, eu já ouvi alguns pais também colocando e quero lhe colocar a situação. Algumas pessoas perguntam, mas não estaria talvez na hora do município da gente ter progressos com relação à questão das aulas presenciais, porque atualmente está 50%, né? Uma semana um grupo vai para a sala de aula, na outra semana aquele grupo fica em casa e o grupo que estava em casa volta para a sala de aula. Já se pensa na possibilidade de abrir um pouco mais esse protocolo também? Leandro, até umas 2 semanas atrás nós estávamos ainda numa situação muito complicada que não nos permitia muito pensar nisso. Na verdade, nós estávamos realmente pensando mais na questão da saúde e o que fazer para que as pessoas tivessem o devido amparo. Agora, Leandro, a gente percebe, tanto com o aumento da vacinação e com provavelmente o encerramento desse ciclo viral que nós estávamos vivendo até ali no final do mês de junho, nós temos a condição de pensar em uma segunda etapa. O prefeito Feltrin, como presidente da AMESNE, solicitou para o nosso Comitê Técnico Regional que faça um estudo sobre a possibilidade de flexibilização desses percentuais. Nem que seja escalonado, Leandro, 60%, 70% ou 75%, talvez ainda não seja possível chegar aos 100%, mas que nós possamos aumentar... Dar passos. Dar passos e aumentar a ocupação das escolas. Na manhã dessa segunda-feira, inclusive, a nossa secretária Luciana Zanfeliz já havia feito essa solicitação, o prefeito já havia acionado o comitê técnico, nós vamos fazer esse estudo de uma maneira, como a gente diz sempre, técnica, apresentar para o governo do estado provavelmente uma flexibilização dos protocolos variáveis para que nós possamos, então, ter um aumento gradativo do número de alunos
que possam estar em sala de aula, porque isso é muito importante. Ou seja, é um assunto da pauta da semana para vocês, então. Sem dúvida, esse assunto está na pauta. Talvez até o fim dessa semana a gente possa ter um indicativo para os próximos dias. Com certeza. Além desse assunto, que outros já se vislumbram na pauta desta semana? Nós começamos já nessa segunda-feira com algumas entregas de obras dentro do interior. Nós tivemos então hoje 4 comunidades que tiveram as suas obras finalizadas, totalizando em torno de 3 quilômetros de pavimentação no interior. Nós estamos, como a gente sempre disse aqui, nós não somos revanchistas. O que estava encaminhado e preservando os recursos públicos, nós fizemos isso e a gente deu sequência, sempre colocando o interesse da população farroupilhense acima de tudo. Nós teremos também, muito provavelmente ainda nessa semana, o anúncio de retomada da obra de finalização da Avenida São Vicente, que é uma via importante de ligação do bairro Nova Vicenza, do bairro Cinquentenário e todas as proximidades desse local, que é bem importante também. Nós teremos provavelmente um avanço na pavimentação do bairro São Luís. Então nós temos alguns inícios de obra, nós temos algumas entregas de obras já para essa semana. Na semana passada nós tivemos uma agenda um pouquinho mais interna, o prefeito Feltrin teve uma agenda externa também importante, reforçando a participação do município e a inserção em agendas com o governador do estado, com o presidente da República, que esteve aqui na nossa região. O prefeito Feltrin, inclusive, teve a oportunidade de estar nos 2 eventos que o presidente participou na região, tanto na UX como também em Bento Gonçalves, e as turmas não se repetiram, mas o prefeito Feltrin, pela sua inserção junto aos empresários, pela sua inserção junto ao mundo político, esteve presente com o presidente nesses 2 locais, e nessa semana a gente volta os 2 para um direcionamento para a comunidade farroupilhense, principalmente algumas agendas externas, seja de entrega de obras, como também de ordens de início para que nós possamos começar novas melhorias no nosso município. Jonas, quero te agradecer, vice-prefeito, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando conosco, sempre à disposição. Lhe deixo com as considerações finais, ao mesmo tempo em que desejo também uma semana profícua de trabalho. Da mesma forma, Leandro, muito obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui na TV Serra, poder comunicar para os farroupilhenses. Eu gostaria de pedir, inclusive, a atenção de vocês para que essas informações de vacinas, vocês sempre busquem informações oficiais, busquem através da nossa imprensa, busque aqui na TV Serra a informação que está sendo divulgada para aquele dia, nas redes sociais do município. A gente viu na semana que passou, Leandro, alguns fake news e que acabaram atrapalhando a vida das pessoas. Então, a gente quer pedir para que vocês possam sempre conferir informação acreditando nos canais oficiais, e a TV Serra nos ajuda muito aqui com as suas divulgações com relação às próximas etapas de vacinação que nós entendemos que é fundamental para vencermos o atual momento. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa semana a todos. Com certeza. Obrigado, vice-prefeito do município, Jonas Tomazini. Leve um abraço ao prefeito Feltrin. Eu me encontrei com o prefeito Feltrin também muito radiante em Caxias do Sul, na cobertura da agenda do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, o prefeito teve a oportunidade de conversar também com o presidente Bolsonaro, tanto em Caxias quanto em Bento Gonçalves. Que bom esse protagonismo de Farroupilha também junto ao nosso presidente da República. A gente fica por aqui com a entrevista do dia. Um forte abraço. Até amanhã a gente volta a se encontrar.